O espelho não mentia. Fernanda Costa, aos 35 anos, mal conseguia reconhecer a mulher que olhava de volta para ela. Os olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora pareciam vazios e cansados. O sorriso que costumava iluminar qualquer ambiente havia desaparecido há meses. Era como se uma sombra pesada tivesse se instalado sobre sua alma, e ela não conseguia mais lembrar como era sentir alegria verdadeira. A depressão havia chegado silenciosamente, como neblina espessa que vai engolindo a paisagem aos poucos. Começou com uma tristeza inexplicável após o fim de seu casamento de 10 anos, evoluiu para insônia e falta de apetite, e agora havia se tornado uma companhia constante que a impedia de funcionar normalmente. Mesmo sendo cristã há mais de 15 anos, líder do coral da igreja e sempre conhecida por sua fé inabalável, Fernanda se sentia completamente desconectada de Deus. Senhor, onde tu estás? Ela sussurrou naquela manhã de segunda-feira, depois de mais uma noite sem dormir. Eu não consigo mais te sentir. Será que tu me abandonaste? Era uma oração desesperada de alguém que sempre havia encontrado consolo na presença divina, mas que agora se sentia completamente sozinha em sua dor. O que Fernanda não sabia era que estava prestes a descobrir que a presença de Deus é mais poderosa quando parece mais distante, e que sua cura começa exatamente nos lugares mais quebrados de nossa alma. Os meses seguintes à separação haviam sido os mais sombrios da vida de Fernanda. Carlos, seu ex-marido, havia partido não apenas com seus pertences, mas aparentemente com toda sua capacidade de sentir esperança. As tentativas de reconciliação haviam falhado, os processos legais eram desgastantes, e ela se via lutando não apenas contra a solidão, mas contra uma escuridão interior que parecia consumir tudo. Fernanda, disse sua melhor amiga Luciana durante uma visita, você não é mais a mesma pessoa. Eu sinto como se minha amiga tivesse desaparecido e deixado apenas uma sombra no lugar. As palavras, embora ditas com amor, cortaram profundamente o coração de Fernanda, porque confirmavam o que ela já sabia: ela havia se perdido completamente. Pastor Renato, o líder espiritual que havia acompanhado Fernanda durante toda sua jornada cristã, notou sua ausência dos ensaios do coral e decidiu fazer uma visita. Filha, ele disse gentilmente enquanto se sentava em sua sala, eu sei que você está passando pelo vale da sombra da morte. Mas quero que você saiba que mesmo neste vale, Deus não a abandonou. O grito do coração quebrado. Pastor, Fernanda chorou, eu tentei orar, tentei ler a Bíblia, tentei louvar, mas é como se houvesse uma parede entre mim e Deus. Eu não sinto mais sua presença. Será que pequei tanto que ele se afastou de mim para sempre? Era o grito desesperado de uma alma ferida que havia perdido sua bússola espiritualismo. Pastor Renato, com sua sabedoria de quem já havia pastoreado muitas almas quebradas, respondeu com palavras que começariam a plantar sementes de esperança no coração de Fernanda. Minha filha, às vezes é justamente quando não sentimos Deus que Ele está mais próximo. Sua presença não depende dos nossos sentimentos, mas de suas promessas. E Ele prometeu que nunca nos deixará nem nos desamparará. A primeira centelha de luz. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Fernanda pegou a Bíblia pela primeira vez em semanas. Suas mãos tremeram ao abrir o livro, e suas lágrimas borraram as palavras na página. Mas de alguma forma, seus olhos encontraram o Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Será possível, ela murmurou, que tu estás perto justamente porque meu coração está quebrado? Era um conceito revolucionário para alguém que sempre havia associado a presença de Deus com sentimentos de alegria e paz. Talvez, ela começou a perceber, a presença divina fosse mais profunda que seus sentimentos momentâneos. A cura não veio como um raio ou uma experiência dramática. Em vez disso, começou como pequenos vislumbres de luz penetrando lentamente uma escuridão que parecia impenetrável. Fernanda começou a entender que a presença de Deus não era algo que ela precisava sentir para ser real, era uma realidade que precisava escolher crer, especialmente quando não conseguia sentir. A disciplina da presença. Pastor Renato sugeriu algo que inicialmente pareceu impossível. Fernanda, eu quero que você pratique o que chamo de disciplina da presença. Mesmo quando não sentir Deus, passe tempo com Ele. Mesmo quando as palavras não vierem, sente-se em sua presença. Não para receber algo, mas simplesmente para estar com Ele.
Mas pastor, ela protestou, como posso estar na presença de alguém que não consigo sentir? A resposta dele mudaria para sempre sua compreensão sobre relacionamento com Deus. Filha, o amor verdadeiro não é baseado apenas em sentimentos. É uma escolha. Escolha estar com Deus mesmo quando não sente sua presença, e verá que Ele honrará essa fidelidade. Os primeiros passos. Fernanda começou com apenas 5 minutos por dia. Sentava-se em silêncio, às vezes chorando, às vezes apenas respirando, sempre tentando focar não em seus sentimentos, mas na realidade de que Deus estava ali, mesmo quando ela não conseguia percebê-lo. Pai, ela sussurrava, eu escolho confiar que tu estás aqui, mesmo quando não consigo te sentir. Lentamente, algo começou a mudar. Não eram sentimentos dramáticos ou experiências sobrenaturais, mas uma paz sutil que começou a se infiltrar em seus momentos de maior desespero. Era como se alguém estivesse gentilmente segurando sua mão na escuridão, mesmo quando ela não conseguia ver quem era. Uma das descobertas mais preciosas de Fernanda foi que a presença de Deus frequentemente se manifesta através de seu povo. Quando ela estava fraca demais para buscar a Deus sozinha, Ele enviou pessoas para carregá-la em oração e amor prático. As mãos e os pés de Jesus. Dona Maria, uma senhora de 70 anos da igreja, começou a aparecer na porta de Fernanda toda quinta-feira com uma marmita. Filha, ela dizia, quando Jesus alimentou as multidões, ele usou pães e peixes. Hoje ele quer alimentar você através desta comida feita com oração e amor. Inicialmente, Fernanda se sentia constrangida por precisar de ajuda. Mas gradualmente ela começou a perceber que essas visitas não eram apenas sobre comida, eram encontros divinos. Dona Maria trazia consigo uma presença pacífica que só podia vir de anos caminhando intimamente com Deus. Dona Maria, Fernanda perguntou numa dessas visitas, como a senhora consegue ter tanta paz, mesmo tendo passado por tantas dificuldades na vida? A resposta da senhora idosa foi profunda em sua simplicidade. Minha filha, quando você caminha com Deus há tempo suficiente, você aprende que sua presença não é um sentimento, é uma pessoa. E essa pessoa nunca vai embora. O grupo de oração. Pastor Renato organizou um pequeno grupo de oração especificamente para interceder por Fernanda. Não era um grupo de aconselhamento ou terapia, mas simplesmente pessoas que se comprometeram a carregar sua dor diante do trono da graça. Fernanda, disse Irmã Rosa, uma das intercessoras, nós não vamos tentar consertar você ou dar conselhos. Vamos simplesmente estar com você na presença de Deus e deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer. Essa abordagem foi revolucionária para Fernanda, que estava cansada de pessoas tentando arrumá-la com versículos bíblicos ou conselhos bem-intencionados. Um dos aspectos mais surpreendentes da jornada de cura de Fernanda foi descobrir que a adoração não era algo que ela fazia apenas quando se sentia bem, mas uma arma poderosa contra a escuridão que tentava consumi-la. Adoração como batalha espiritual. Fernanda, Pastor Renato explicou durante uma de suas conversas, a adoração não é sobre nossos sentimentos, é sobre declarar quem Deus é independentemente de nossas circunstâncias. Quando você adora no vale, está travando uma batalha espiritual contra as trevas. Inicialmente, a ideia de adorar quando se sentia tão quebrada parecia quase ofensiva. Como poderia louvar a Deus quando sua vida estava destroçada? Mas Pastor Renato a ajudou a entender que a adoração quebrantada pode ser a mais poderosa de todas. O louvor das lágrimas. Fernanda começou participando dos ensaios do coral novamente, não porque se sentia melhor, mas como um ato de fé. Suas lágrimas escorriam enquanto cantava, mas ela continuava cantando. Quão grande és tu, Senhor meu Deus, ela sussurrava entre soluços, e cada palavra era uma escolha de fé sobre sentimentos. Foi durante um desses momentos de adoração quebrantada que Fernanda teve sua primeira experiência tangível da presença cura de Deus. Enquanto cantava Como é bom, ela sentiu como se braços invisíveis a estivessem abraçando, e uma voz gentil sussurrou ao seu coração: Minha filha, eu nunca te deixei. Estive aqui o tempo todo. À medida que Fernanda se abria mais à presença de Deus, ela descobriu que Ele não apenas queria curar sua depressão presente, mas também as feridas profundas que haviam criado terreno fértil para a escuridão em sua alma. Enfrentando o passado.
Durante seus tempos de oração, memórias dolorosas começaram a emergir, não apenas do casamento fracassado, mas de feridas da infância que ela havia enterrado profundamente. O abandono emocional do pai, a crítica constante da mãe, os relacionamentos abusivos na adolescência, tudo parecia se conectar numa teia de dor que explicava sua atual fragilidade. Senhor, ela chorou durante uma dessas sessões de oração, eu não sabia que carregava tanta dor. Como tu podes curar algo tão profundo e antigo? A resposta veio não em palavras, mas numa sensação profunda de que Deus havia estado presente em cada momento doloroso de sua vida, sofrendo com ela e esperando pacientemente o momento certo para trazer cura. A ministração de cura interior. Pastor Renato sugeriu que Fernanda buscasse ministração de cura interior com Irmã Conceição, uma mulher conhecida por seu dom de conduzir pessoas através de processos de cura emocional e espiritualismo. Fernanda, disse Irmã Conceição durante sua primeira sessão, Jesus quer visitar cada memória dolorosa com você e trazer sua presença cura para lugares que têm estado nas trevas há anos. O processo não foi fácil. Fernanda teve que revisitar momentos de sua infância que preferia esquecer, enfrentar padrões de pensamento destrutivos que havia desenvolvido, e permitir que a luz de Cristo penetrasse em cantos escuros de sua alma que ela havia mantido trancados por décadas. A cura das raízes. Durante uma sessão particularmente intensa, Fernanda se lembrou de uma noite quando tinha 8 anos e seus pais brigaram violentamente. Ela havia se escondido no armário, chorando e prometendo a si mesma que nunca dependeria de ninguém para ser feliz. Senhor, ela sussurrou, foi naquele armário que decidi que não podia confiar em amor. Irmã Conceição a guiou numa oração onde ela convidou Jesus para visitar aquela criança assustada no armário. Fernanda, ela disse gentilmente, Jesus estava lá com você naquele armário. Ele viu suas lágrimas e sentiu sua dor. Convide-o para falar com aquela menina assustada. O que aconteceu a seguir mudou a vida de Fernanda para sempre. Em sua imaginação santificada, ela viu Jesus entrando naquele armário escuro, sentando-se ao lado da menina assustada, e sussurrando: minha pequena, você não precisa mais se esconder. Eu estarei sempre com você, e meu amor nunca falhará. À medida que a presença de Deus trazia cura às feridas mais profundas de Fernanda, ela começou a notar mudanças dramáticas em sua capacidade de se relacionar com outros. A cura interior havia quebrado padrões destrutivos que ela nem sabia que existiam. Perdoando o ex-marido. Uma das transformações mais surpreendentes foi sua atitude em relação a Carlos. O ressentimento e amargura que haviam consumido seu coração por meses começaram a se dissolver na presença cura de Cristo. Senhor, ela orou numa manhã, eu escolho perdoar Carlos. Não porque ele merece, mas porque tu me perdoaste primeiro. Esse perdão não aconteceu de uma só vez, foi um processo diário de escolher liberar Carlos das dívidas emocionais que ela sentia que ele tinha com ela. Mas cada vez que escolhia perdoar, ela sentia como se correntes estivessem sendo quebradas em sua própria alma. Fernanda, disse Luciana, observando a mudança em sua amiga, você parece uma pessoa diferente. Há uma leveza em você que não existia há meses. Era verdade, o perdão havia liberado Fernanda não apenas do ressentimento, mas de um peso que ela nem sabia que estava carregando. Restaurando relacionamentos familiares. A cura interior também afetou profundamente o relacionamento de Fernanda com seus pais. Pela primeira vez em anos, ela conseguiu vê-los não como os vilões de sua história, mas como pessoas feridas que haviam feito o melhor que puderam com as ferramentas emocionais que possuíam. Mãe, ela disse durante uma visita, eu quero que a senhora saiba que eu a perdoo por todas as palavras duras do passado. E peço perdão por ter guardado ressentimento em meu coração por tanto tempo. A conversa resultou numa reconciliação profunda que trouxe cura não apenas para Fernanda, mas para toda a família. 8 meses após o início de sua jornada de cura, Fernanda descobriu que Deus havia transformado sua experiência de quebrantamento numa fonte de ministério para outros que estavam passando por situações similares. O grupo de apoio. Pastor Renato pediu para Fernanda considerar liderar um grupo de apoio para pessoas lidando com depressão e ansiedade. Filha, ele disse, você tem uma credibilidade única para ministrar a pessoas nesta situação. Você sabe como é estar no poço, e você sabe como é sentir a mão de Deus te tirando de lá. Inicialmente hesitante, Fernanda finalmente aceitou.
O grupo começou pequeno, apenas 3 pessoas se reunindo na casa dela uma vez por semana. Mas em poucos meses, havia crescido para mais de 15 pessoas que se encontravam regularmente para oração, estudo bíblico e apoio mútuo. Fernanda, disse Carla, uma das participantes do grupo, quando você fala sobre depressão, eu sei que você realmente entende. Não são apenas palavras bonitas, é experiência vivida. Essa autenticidade se tornou o coração do ministério de Fernanda. Testemunho público. No primeiro aniversário do início de sua cura, Fernanda foi convidada a dar seu testemunho durante o culto dominical. Ela estava nervosa, expor sua luta com depressão publicamente não era fácil. Mas ela sentiu claramente que Deus queria usar sua história para tocar outras vidas. Irmãos, ela começou com voz trêmula mas determinada: há um ano eu estava no poço mais profundo de minha vida. Hoje estou aqui não porque encontrei uma fórmula mágica, mas porque descobri que a presença de Deus é mais poderosa que qualquer escuridão. O impacto foi imediato. Após o culto, várias pessoas se aproximaram compartilhando suas próprias lutas e pedindo oração. Fernanda aprendeu que a cura através da presença de Deus não é um evento único, mas um processo contínuo. Havia dias bons e dias desafiadores, mas ela agora possuía ferramentas espirituais para navegar tanto os picos quanto os vales. Mantendo a presença. A chave, ela compartilhou durante uma das reuniões do grupo de apoio, não é nunca mais sentir tristeza ou dor. É aprender a convidar a presença de Jesus para cada emoção, cada memória, cada situação. Ele quer estar conosco em tudo, não apenas nos momentos bons. Fernanda havia desenvolvido uma intimidade com Deus que incluía honestidade brutal sobre seus sentimentos. Senhor, hoje estou me sentindo ansiosa, ela orava. Vem e senta comigo nesta ansiedade. Não para tirá-la necessariamente, mas para que eu não enfrente sozinha. A disciplina da gratidão. Uma das práticas mais transformadoras que Fernanda adotou foi um diário de gratidão. Todos os dias, não importava como se sentia, ela escrevia 3 coisas pelas quais estava grata. Mesmo nos dias mais difíceis, ela descobriu, há sempre algo pelo qual agradecer. E a gratidão é uma porta de entrada para a presença de Deus. Baseando-se em sua jornada extraordinária, Fernanda identificou princípios fundamentais sobre como a presença de Deus traz cura e transformação. 1. A presença de Deus é uma realidade, não um sentimento. Aprendi que Deus está presente mesmo quando não o sinto, ela ensinou. Sua presença é baseada em suas promessas, não em nossos sentimentos. Quando escolhemos crer nisso, começamos a experimentar essa realidade. 2. A cura acontece na vulnerabilidade. Deus não pode curar o que escondemos, Fernanda descobriu. A cura real exige que sejamos vulneráveis com Deus, conosco mesmos, e com pessoas de confiança. É na transparência que a luz de Cristo pode penetrar nossas trevas. 3. A comunidade é essencial. Ninguém sara sozinho, ela ensinou. Deus usa seu povo para trazer cura. Às vezes ele cura através de abraços, às vezes através de refeições compartilhadas, às vezes através de lágrimas choradas juntos. 4. A adoração é medicinal. A adoração não é sobre como nos sentimos, Fernanda aprendeu. É sobre declarar quem Deus é. E quando declaramos sua bondade no meio da dor, algo poderoso acontece no reino espiritualismo. 5. A cura tem propósito. Deus não nos cura apenas para nosso próprio bem, ela compreendeu. Ele nos cura para que possamos ser instrumentos de cura para outros. Nossa dor transformada se torna nossa plataforma de ministério. 2 anos após o início de sua jornada de cura, Fernanda era irreconhecível da mulher quebrada que havia olhado no espelho naquela manhã sombria. Não que sua vida fosse perfeita, ela ainda enfrentava desafios, ainda tinha dias difíceis. Mas havia uma profundidade em sua fé e uma intimidade com Deus que só podiam vir através do vale da sombra. Uma nova identidade. Eu descobri quem eu realmente sou, ela compartilhou durante um retiro da igreja. Não sou uma mulher divorciada e deprimida. Sou uma filha amada de Deus que passou por um período de quebrantamento e encontrou cura em sua presença. Esta é minha verdadeira identidade. Impacto multiplicado. O ministério de Fernanda havia crescido além de suas expectativas.
O grupo de apoio havia se tornado um ministério oficial da igreja, tocando dezenas de vidas. Ela havia escrito um livreto sobre cura emocional que estava sendo distribuído gratuitamente para outras igrejas. Fernanda, disse pastor Renato durante uma conversa, você se tornou um dos instrumentos de cura mais poderosos que já vi. Deus pegou sua maior dor e a transformou em sua maior força. Era verdade, sua experiência de quebrantamento havia se tornado sua credencial para ministrar a outros. A história de Fernanda se tornou lenda na comunidade cristã local. Não porque ela havia experimentado um milagre dramático, mas porque ela havia descoberto que a presença de Deus é, ela mesma, o milagre. Inspirando outros. Tia Fernanda, disse uma jovem da igreja, obrigada por me mostrar que é possível sorrir novamente depois de chorar tanto. A senhora me deu esperança quando eu achava que não havia mais nenhuma. Comentários como este se tornaram comuns, pessoas viam em Fernanda prova viva de que a cura era possível. Uma igreja transformada. A experiência de Fernanda também impactou toda a comunidade da igreja. As pessoas se tornaram mais abertas sobre suas lutas, mais compassivas com os que sofrem, e mais conscientes do poder cura da presença de Deus. Nossa igreja mudou desde que começamos a falar abertamente sobre cura emocional, observou pastor Renato. As pessoas não precisam mais fingir que estão bem. Elas podem vir como estão e encontrar cura genuína. Para aqueles que estão lendo esta história e reconhecem sua própria necessidade de cura, Fernanda oferece esta mensagem de esperança: não importa quão profunda seja sua dor, quão antiga seja sua ferida, ou quão desesperadora pareça sua situação. A presença de Deus tem poder para curar, restaurar e transformar. Ele está esperando você convidá-lo para entrar em sua dor. Primeiros passos práticos. Se você está buscando cura através da presença de Deus, considere estes passos. 1. Seja honesto, pare de tentar parecer forte e seja brutalmente honesto com Deus sobre sua dor. 2. Busque comunidade, encontre pessoas de confiança que possam caminhar com você nesta jornada. 3. Pratique a presença, dedique tempo diário simplesmente para estar na presença de Deus, mesmo quando não sentir nada. 4. Permita vulnerabilidade, abra as áreas feridas de sua vida para a luz cura de Cristo. 5. Tenha paciência, a cura é um processo, não um evento. Confie no tempo de Deus. A jornada de Fernanda nos ensina que a presença de Deus não é apenas um conceito teológico bonito, mas uma realidade poderosa que tem o poder de curar as feridas mais profundas e transformar as vidas mais quebradas. Quando aprendemos a reconhecer e receber essa presença, descobrimos que não há situação desesperadora demais para o poder cura de Cristo. A promessa eterna. Ele sara os quebrantados de coração, e liga-lhes as feridas, promete o Salmo 147:3. Esta não é apenas uma promessa para o futuro distante, mas uma realidade disponível hoje para todo aquele que se abre à presença cura de Deus. A presença de Deus traz cura porque Ele próprio é a cura. Quando o convidamos para entrar em nossa dor, Ele não apenas a alivia, Ele a transforma em algo belo. Sua presença tem o poder de pegar os pedaços quebrados de nossa vida e criar um mosaico mais lindo do que jamais imaginamos possível. Que a história de Fernanda inspire você a abrir seu coração à presença cura de Deus. Ele está esperando para transformar sua dor em propósito, suas feridas em sabedoria, e seu quebrantamento em um testemunho poderoso de seu amor restaurador. A cura está disponível. A transformação é possível. E tudo começa com um simples convite: Jesus, vem e traz tua presença cura para minha vida hoje.